Amanhã é para sempre, terça-feira, 24 de maio. Priscila, animada, diz a Adriano que Fernanda aceitou a ajuda dela na feira dos queijos artesanais. E essa será uma boa oportunidade para não perdê-la de vista, porque o convidado principal é Franco Santoro. Adriano diz para Priscila que ele quer ver resultados. Priscila pergunta para Adriano se Fernanda não comentou nada com ele sobre Vladimir e ela. Adriano responde que não, ela não tocou no assunto, pois agora está muito preocupada com a maldita feira de queijos artesanal e em ser o ombro amigo do encebado do Santiago. Franco diz a Fernanda que a ama. Fernanda pergunta para Franco, e a Érica o que tem a dizer? Franco pede à amada que não o lembre. E ele sabe perfeitamente que ela é uma mulher casada e ele não quer alterar o seu estado civil. A moça pergunta ao Franco o que ele quer então, porque se todas as vezes que eles se encontrarem, ele irá fazer isso para satisfazer os seus desejos. Franco diz que não, e respeita muito ela porque a ama. Franco diz a ela que tem que aprender a dominar os seus sentimentos, e pede a ela que deixe que fique por perto. Fernanda pergunta, ficar perto de mim até quando? Franco, até quando você se casar com a Érica? Tem ideia do que está me pedindo? Franco diz a Fê que ele não ama a Érica. Fernanda responde, mas vai se casar com ela. O bonitão responde, sim, vou me casar com ela, completamente apaixonado por você. Mas sei que você é casada. Priscila dá a ideia para Adriano trocar as pílulas anticoncepcionais da Fernanda por pílulas falsas, para que ela engravide. Adriano diz para Priscila que isso não serve para nada, porque Fernanda é virgem e ela não quer ter relações com ele. Priscila fica chocada. Franco diz a Fernanda que deu sua palavra que se casaria com Érica, mas tomou essa decisão porque sentiu Fernanda muito distante. Achou que havia a perdido. Apesar das dúvidas da moça, pelo que sentia por Adriano, e percebeu que não era amor. Fernanda se recusa em falar da sua relação com Adriano e muda de assunto. Franco promete trazer Liliana de volta e pede Fernanda que evite que Gonçalo chame a polícia. Fernanda diz a Franco que os dois precisam se perdoarem e pede ao homem que não se afaste dela. Os dois se abraçam e choram. Adriano conta para Priscila que desde o dia em que se casou com Fernanda, a moça se recusou a consumar o casamento. Fernanda diz para Franco que o que eles fizeram não pode voltar a acontecer e diz que seu casamento não está passando por um bom momento, mas isso não é motivo para ela permitir esse tipo de atitude. A moça diz a ele que por mais que os dois se gostem, o que existe entre os dois é impossível. O telefone da sala de Fernanda toca, é Florzinha anunciando que Érica chegou. Fernanda autoriza que ela entre. Camilo apresenta seu cavalo para Lovely e diz à jovem que quer que ela monte. Lovely diz não saber montar. Camilo pergunta se ela ia se casar com o árabe sem saber montar. A moça inventa para o idiota que tem um trauma porque já caiu de um cavalo. Fernanda diz para Érica que Franco está ajudando ela a resolver um assunto muito doloroso e conta à amiga que sua irmã Liliana foi sequestrada. Bárbara liga para Adriano dizendo que Vila Sana esteve na fábrica procurando por Fernanda e fugiu antes que ela o confrontasse. Bárbara diz ao homem que não convém para ele que esse assunto venha à tona. Franco e Fernanda contam para Érica sobre a gravação que Lili fez e não sabe se a gravação é confiável. Érica muda de assunto e convida a amiga para almoçar e ajudá-la com os convites do seu casamento. Franco diz que já vai embora e Érica beija ele. Gonçalo está muito nervoso e até grita com Florzinha. Fernanda estranha o nervosismo do pai e antes que a moça peça para ele não contar à polícia o que aconteceu, o homem fica muito alterado dizendo que levará o caso de Lili para a polícia. Fernanda pede ao pai que se acalme. Bárbara chega ao convento e diz à freira que deseja falar com a madre superiora e que se chama Bárbara Elizalde. Irmã Fidélia diz à madre que Bárbara deseja falar com ela. Nesse momento, a madre pergunta a Aurora se a madraça do Santiago se chama Bárbara. A Aurora responde que sim. A madre diz a Aurora, você disse que ela que te encontrou com o irmão do Santiago aquele dia? A Aurora responde que sim. Nesse momento, a madre diz a Aurora que ela acaba de chegar e quer falar com ela.
Lovely diz a Camilo que hoje ele ficará sabendo porque ela se formou em primeiro lugar na aula de erotismo e sensualidade. Camilo está ansioso. Camilo diz a Lovely que é muito estranho uma pessoa ciumenta como Steve deixar ela estudar numa escola dessas, uma escola que se estuda como fazer um homem feliz. Lovely diz que seu tio acha que a felicidade de uma mulher está no casamento. Steve tira o carro de Gonçalo do esconderijo e Franco pergunta o porquê. Steve diz que já chega, está na hora de acabar com o jogo de Camilo e Lisaldi. Franco pergunta o que é isso, o que significa. Steve diz que eles têm que falar na cara do Camilo que sabem que ele é, que sabe todas as barbaridades que ele já cometeu e que eles devem levar o carro para o Gonçalo e dizer o tipo de filho que ele tem. Franco pergunta ao amigo se ele está com ciúme de Vênus. Franco diz a Steve que eles não podem fazer isso no momento, que o que eles devem fazer é proteger a Vênus de Camilo. Vênus dá um show para Camilo, deixando o homem completamente louco por ela. A madre pergunta a Bárbara o que aconteceu na fazenda. Enquanto isso, Aurora diz à Virgem que não quer ver a Bárbara. Santiago diz a Priscila se pelo menos a Aurora tivesse deixado uma carta explicando por que se foi. Por isso ele acredita no que a Bárbara lhe disse. Priscila diz a Santiago quem entraria na fazenda para levar a Aurora à força sem ser visto. Priscila pergunta para Santiago se ele não acha que é uma invenção da Bárbara. Bárbara diz à madre que precisa do seu conselho, pois não sabe se conta para Santiago o que aconteceu. A madre diz à malvada que ela precisa ouvir a voz da sua consciência. Bárbara conta a Santiago que foi ao colégio onde a Aurora estudou e descobriu pela boca da madre que a Aurora está lá e diz que a Aurora não quer ver ninguém. Franco diz a Gardênia que precisa esclarecer a situação com ela. Ele diz que uma coisa é se casar sem estar apaixonado. Outra coisa é se casar com uma pessoa do jeito que ele gosta dela. Gardênia pergunta como ele gosta dela. E ele diz como uma irmã. Gardênia surpreende Franco com um beijo. E nesse momento, Fernanda estará chegando e vê pela janela. A moça interpreta tudo errado. Fernanda vai embora sem que ele a veja e chora muito. Pois é, pessoal, esse foi um breve resumo de Amanhã é para Sempre. Não esqueçam de deixar o seu joinha, um beijo no coração. Fiquem com Deus.